Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre estatística, nada muito conceitual. Muitos de vocês já devem ter ouvido isso que eu vou dizer, mas eu vou falar de uma forma um pouco mais simples, só para dar aquela refrescada na memória. Eu fechei a janela aqui de casa, eu moro no Campeche e hoje tem ondas muito grandes, então é possível que entre um ronco aí, um barulho estranho. Não se preocupem, são as ondas, mas elas estão lá fora. Então vamos lá, eu vou falar um pouco sobre o que é, para que serve, eu vou falar em outros vídeos e como fazer também em outros vídeos sobre as ferramentas que eu utilizo, Excel um pouco, SPSS muito, Sphinx Léxica muito e R muito também, ok? Então vamos lá. O que é? A coleta de dados, organização e análise. Né? Coleta, organização e análise de dados. Lembra um pouco ciência de dados? Sim. BI? Sim. Só que um método diferente. Também é o estudo dos eventos causados por diversos fatores, né? Que no caso aqui, eventos, eu coloquei para ficar mais fácil, né? Simples, mas é o estudo dos fenômenos, né? Que são causados por diversos fatores, demonstrando um resultado analítico, né? Pode ser uma tabela, ou números, ou em gráficos, né? Coisa como tendência, né? Características e limites, né? Desses fenômenos. E também é uma parte da matemática, né? Aqui que a galera torce o nariz, né? Já não são muitas pessoas que entram nesse meio aqui, né? Na construção de algoritmos e etc. Mas vamos lá. O que a estatística ela analisa? Ela analisa as variações. E essas variações elas podem ser analisadas da seguinte forma: univariada, onde a gente tem uma variável só. Se eu tiver um até dois grupos, teste T. Se eu tiver dois grupos ou mais, análise de variância. Eu posso analisar de forma bivariada, cruzando duas variáveis, Q quadrado, uma nova. E posso fazer uma análise multivariada, que pode ser uma regressão linear, logística, etc. Né, onde eu tenho a regressão é onde eu tenho uma variável dependente. Se eu souber, eu já faço a regressão. Se eu não souber, eu faço uma análise fatorial, uma análise exploratória também. Beleza. Seguindo em frente, a gente tem o quê? Como que a gente faz a análise? Pode ser pela população, no caso aí vai ter agora, daqui a algum tempo, né, o censo, e a gente pode utilizar, geralmente isso aqui é muito demorado e custa caro, né? Eu estava vendo que o censo tem 150 questões, parece que estão querendo dar uma diminuída. Acho que demora menos, né? E acho que é tal. Bom, ah, se a gente, isso custa caro e demora. Então o que a gente faz? Amostra, a gente faz uma amostra. E para fazer a amostra, o que a gente precisa? A gente precisa determinar quais são os tipos de variáveis. Né? Se é a variável intervalar de população infinita, se é a variável intervalar de população finita, se é a variável nominal ordinal de população infinita, ou se é a variável nominal ordinal de população finita. Ok? Ah, não entendi nada disso aqui. A gente vai chegar mais lá na frente, vocês vão entender. Depois a gente vem para dados, né? E aqui a gente tem as variáveis, que eu esqueci de colocar aqui, mas tem as variáveis, os dados. As variáveis, elas podem ser de duas formas aqui, ó. Ela pode ser quantitativa e qualitativa. Então vamos lá. Quantitativa quer dizer a quantidade, o que eu somo, o que eu conto, né? No BI a gente chama de tabelas fato. Em inglês, numeric, né? Quantitativos. Eu consigo somar, eu consigo multiplicar. E as qualitativas, que estão relacionadas ao que? As qualidades daquilo que eu estou estudando, as características daquilo que eu estou estudando. No BI a gente chama de dimensões, em inglês é categorical, e na programação string ou varchar, ok? Beleza, vamos voltar aqui para as qualitativas. Dentro das qualitativas a gente tem mais dois tipos aqui. Aí, que é a discreta, que algumas pessoas chamam de razão,
E contínuo, que algumas pessoas chamam de intervalar. Contínuo, discreto, razão é a mesma coisa, contínuo, intervalar é a mesma coisa. Aí volta aqui, ó, intervalar é uma contínua. Depois a gente vai chegar no nominal. Então, discreto ou razão. O que é o discreto ou razão? Aqui, ó, eu coloquei um ícone que ela dá pulos, né? Ela dá pulinhos aqui, ó. Então, por exemplo, número de carros. Quando eu falo pulos, é o seguinte: número de carros pode ser 1 ou pode ser 10, ou pode ser 5, ou pode ser 20. Quantidade de filhos pode ser 1, 2, 4, 8. Quantidade de pets, de cachorros, gatos, pode ser 1, 4, 6. Né? Ele consegue dar pulos aqui. E outra coisa também, eu não consigo dividir, eu não consigo colocar um carro e meio, quantidade de filhos, 2 filhos e meio, quantidade de pets, 3,5. E o contínuo intervalar, eu já consigo, que é como se fosse uma unidade métrica de medida. Então, por exemplo, idade, eu tenho 2 anos e meio, eu tenho 3 anos e meio, 15 anos e meio. Temperatura, até 25 graus e meio. Peso, eu peso 75 quilos e meio, né? Ou 75,25 quilos. Então, eu acho que essa é uma forma mais simplificada, né? Talvez não necessariamente 100% exata, mas é uma forma mais simples de você identificar se ela é contínua ou intervalar, né? Geralmente, essa contínua intervalar é a variável mais apreciada dentro da estatística, né? O melhor dos mundos. Beleza. Vamos para outro tipo de dados, que são os qualitativos, né? As dimensões categorical string, que ela divide em dois também. Aí a gente tem a nominal, categórico e dicotômico. O que é isso? Nominal é, como já diz, é um nome, né? Categoria é uma categoria. São praticamente a mesma coisa, não é mais uma subdivisão aqui. É só para colocar esses nomes aqui, porque vocês vão ouvir dizer sempre. A dicotômica, sim ou não, é nominal, né? Vocês já vão lembrar, faz parte do mesmo grupo. Então, um método de pagamento, por exemplo, é no cartão, é no boleto, isso é o que? É nominal, categórico, é um tipo de material, né? Variável tipo de material, material plástico, poliestireno, aço, né? É o que? Categórico, né? Resposta, sim ou não, né? Já, no caso é nominal. Por exemplo, você pratica esportes, sim ou não, é categórico, ok? Ou pode ser sim ou não, pode ser pratica ou não pratica, pode ser doente ou não doente, pode ser saudável ou não saudável, etc. Mas é nominal. E tem a variável ordinal, que o ordinal ela está relacionado à hierarquia. Coloquei aqui, ó. Então, por exemplo, nível de satisfação, né? Coloquei até pelo ícone aqui. Melhor dos mundos não, mas eu vou falar uma escala aqui. Muito insatisfeito, pouco insatisfeito, neutro, pouco satisfeito e muito satisfeito, né? Esse aí é a clássica escala de Likert, né? Que é muito fácil, é muito prático de você analisar isso, né? Dentro de se você tiver variável independente, se você for para uma exploratória, por exemplo, você consegue desenhar um mapa fatorial fácil com ela. Escolaridade, o nível de satisfação, tanto na análise exploratória, você consegue fazer uma fatorial, você consegue fazer uma análise de componentes principais muito fácil também. Nível de escolaridade, ensino fundamental, médio e superior, né? Também é uma hierarquia, também é uma ordem, né? É um ordinal. Tamanho da pizza, também é ordinal, categoria ordinal, média, pequena e grande. Ok? Então, acho que é isso aí que eu queria falar sobre estatística. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a curva normal, sobre dispersão e as variações sigma,
de que é desvio padrão e também as formas gráficas da gente estar identificando, né, isso dentro do modelo estatístico e também um exemplo de modelo de mercado aqui. Peguei um gráfico de ações aqui para falar um pouco, beleza? Mas isso aí eu vou fazer no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.